Olá, meu nome é Flávio Pimentinho, professor de filosofia daqui da rede Cromos de ensino, e agora nós vamos responder a questão de número 88 da prova amarela. Bem, antes de mais nada, a questão de número 88, ela toca num ponto que eu acredito que é essencial para nós fazermos uma discussão no contexto atual. Nós vivemos hoje, o contexto político brasileiro é um contexto bem complicado, porque nós estamos sendo testemunhas de alguns direitos que são conquistas históricas, dessa luta dos trabalhadores, indo pelo ralo. Haja vista a própria reforma da Previdência, que na verdade é uma conquista histórica dos trabalhadores, e a gente gradativamente percebe que existe uma mudança, e essa mudança não necessariamente é uma mudança positiva. Pois bem, o que é essa questão de número 88? Ela, como eu já disse, toca numa questão essencial. Se a gente for levar em consideração na própria Constituição, o nosso texto básico nesse caso, a nossa Carta Máxima, considerada aí uma Constituição cidadã, ela toca, na verdade, se a gente for levar em consideração os três pilares importantes no contexto da criação do próprio Estado, a gente vai levar em consideração a ideia de que o Estado tem que garantir saúde, educação e segurança para o seu cidadão. A questão de número 88 ela é bem pontual. Vamos ler o texto. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma forma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira do século XX. E eu queria destacar uma política para todos. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e um avanço civilizatório. Eu também queria dar destaque nessa palavra avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Então a gente vai levar em consideração que uma das principais funções desse contexto é literalmente proteger o cidadão e reduzir as desigualdades, que são as desigualdades com marcas históricas. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania, contribui para assegurar o exercício de direitos, pluralismo político e o bem-estar, com valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Então a gente vai levar em consideração que os princípios que são defendidos no contexto da nossa Constituição, prevê que a nossa sociedade, num pressuposto fraterno, pluralista, sem preconceitos, deve garantir ao cidadão alguns direitos, que são direitos, mais uma vez, que são conquistas históricas de uma determinada classe. Quando a gente percebe, por exemplo, alguns direitos, como eu acabei de dizer, sobre a reforma da Previdência, por exemplo, indo para o ralo, nós levamos em consideração que aquilo que a nossa Constituição cidadã não está sendo respeitada de forma em absoluto. Se a gente for levar em consideração agora o que a questão nos demanda, segundo o texto, duas características da concepção política pública analisadas são, se a gente pensar, inclusive até o objetivo, qual é a função do Estado, para que o Estado serve, nós vamos levar em consideração que existe, na verdade, a garantia de alguns direitos nesse caso. Muitas pessoas vão fazer algumas discussões que nós devemos esvaziar o Estado, fazer com que o Estado se torne um Estado mínimo. Essa concepção, na verdade, ela é contrária aos próprios pressupostos do surgimento do Estado, que é garantir para o cidadão certos direitos, de novo, conquistas históricas. Se a gente levar em consideração tudo isso que foi dito, essa questão se torna uma questão de simples resolução, partindo do pressuposto que, aquele que eu destaquei, uma política para todos, no contexto de uma universalidade, pensando que, do ponto de vista democrático, todos nós somos iguais. Eu posso evocar alguns outros artigos da própria Constituição que estabelecem uma igualdade entre os indivíduos. Então, a única opção que nos resta, na verdade, é o universalismo e igualitarismo. Então, a letra C. A gente leva em consideração que o paternalismo, nesse sentido, não é a ideia que nós temos de Estado. O Estado não deve ser, na verdade, deve ter um comportamento como um pai, no sentido de dar ao indivíduo aquilo que para ele, nesse caso, não seria interessante, mas é pensar que existe literalmente, uma função a ser exercida pelo próprio Estado. Quando a gente fala, na verdade, de um liberalismo, de uma meritocracia, alguns direitos não são para aqueles que merecem, mas são direitos para todos os cidadãos. Quando a gente fala de uma lógica de um nacionalismo e um individualismo, a gente não consegue perceber nesse texto nada que possa justificar a ideia de individualidade. A gente vai falar, na verdade, mais uma vez, que existe uma política direcionada para todos. E, por último, um revolucionarismo e uma coparticipação, que também são ideias que extrapolam o texto, que não podem ser justificadas a partir dessa discussão.
Então, mais uma vez, a única opção que nos resta é universalismo e igualitarismo, né? Mais uma vez, ponto para o Enem, a partir do momento que eles destacam, principalmente no nosso contexto atual, uma questão de extrema relevância, levando em consideração, né, uma justificativa e, mais do que uma justificativa, uma valorização de políticas públicas para o cidadão, como o SUS, no contexto da saúde.